Oi, boa noite a todos. Me chamo Igor, sou especialista de produto da Fluida Brasil. Hoje nós vamos falar aqui um assunto que tem gerado bastante dúvida de muitos clientes e muitos representantes. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui bem curto para que podemos aí ter uma estimativa e um melhor conhecimento do que é o sistema PV RAID, que hoje fazem parte, né, do equipamento Top Full Inverter, bomba de calor. Eu vou tentar explicar aqui um pouco de como é que funciona, né, os parâmetros básicos para que vocês possam entender melhor o que é esse PV RAID, ok? Então vamos lá. Basicamente a gente precisa entender primeiramente o que é o PV. O PV é o sistema fotovoltaico, tá? Então, qual que é a principal função desse cara, né? A principal função do fotovoltaico é converter basicamente a radiação solar, né, a luz, né, e o calor, e converter isso em energia, tá? Então, basicamente é isso. A função principal do sistema fotovoltaico é converter a luz do sol, né, em energia. Tem algumas vantagens que a gente pode ter e algumas desvantagens com esse sistema fotovoltaico, né? Mas o que é importante salientar que esse é um sistema, né, de geração de energia é, limpo, né, renovável, que ajuda a proteger o meio ambiente. Então, quais são as vantagens, né? A primeira vantagem é que o sol é ilimitado, né? Então eu posso ter aí uma fonte de energia que tem ali uma fonte inesgotável, né? Não agrido a camada de ozônio, né? Porque eu não emito nenhum tipo de dióxido de carbono na atmosfera. Ele relativamente é fácil de instalar, né? Posso colocar em regiões até mesmo que não há condição de chegar à energia elétrica convencional, né? E ele pode ser utilizado não só em residência, mas em indústria, em qualquer tipo de instalação, tá? Então esse é o conceito básico, essas são as vantagens. Agora as desvantagens, quais são as desvantagens? A principal dela é que requer espaço, tá? Então eu preciso aí ter uma área que eu vou ter que instalar painéis fotovoltaicos para que eu possa captar esse sol, tá? O investimento inicial de compra ele tem um custo agregado alto, né? Mesmo que ele tenha um payback que se pague, mas o custo inicial acaba se tornando alto, né? E se eu tiver um sistema que necessita para acumular energia excedente, que necessita desse acúmulo, eu preciso de baterias. E essas baterias acabam se tornando um custo mais alto, tá? Qual que são as outras coisas também que são de desvantagens? Eu dependo do clima, tá? Então, se eu tiver uma semana de nublado, infelizmente eu não vou gerar energia elétrica com base no sol. Hoje, atualmente, a gente tem aí uma eficiência dos painéis fotovoltaicos na casa de 20%. Então, não é porque eu tenho sol em abundância que eu preciso, que eu vou estar 100% desse sol convertido em energia. Então eu tenho sim uma ineficiência nos painéis fotovoltaicos, tá? Temos dentro dessa faixa de 20%, temos alguns que rendem mais, outros que rendem menos, etc. Por que é importante é, falar desses vantagens e desvantagens do fotovoltaico? Porque isso vai se tornar interessante para os próximos slides aqui. Ó. Mas o que é importante? Esse custo de transformar a energia solar em energia elétrica é baixo, né? Porque é gratuito. Mas eu tenho um custo sim relacionado ao equipamento. Então, é uma coisa que acaba compensando a outra, porém, a médio e longo prazo, esse custo energético acaba se tornando muito atrativo. Por que isso é interessante a gente ter essa base, esse pilar? Porque vai fazer diferença agora nos próximos slides aqui, que é falando do PV RAID especificamente, tá? O que é esse PV RAID?
O PV-Read ele é exclusivo, tá? Nos equipamentos da Astral Pool Top Full Inverter, tá? A Fluidra é pioneira nesse sistema aqui no Brasil. Então é comum a gente ter muita dúvida. Então nós somos a primeira empresa comercial de equipamentos bombas de calor para piscina que está trazendo esse sistema PV Raid, estamos divulgando ele para o mercado brasileiro, tá? Então o que esse cara faz? Com o sistema fotovoltaico, depois que a gente já entendeu, instalado lá na casa do cliente, a bomba de calor, né, a Top Full Inverter, ela vai cooperar, ela vai trabalhar junto com o sistema de gerenciamento fotovoltaico e vai conversar através de um protocolo de comunicação que ambos, em conjunto, né, os dois, eles vão maximizar o uso da energia fotovoltaica e da rede externa, fazendo com que o equipamento tenha uma máxima performance com menor custo energético, tá? Então, de maneira geral, o PV Raid não só poupa energia e conta, né, financeiro, mas ele também melhora o desempenho da bomba de calor. Então, o PV Raid é um sistema que faz um gerenciamento em conjunto com o sistema fotovoltaico instalado na casa do cliente, ok? Mas calma que tem diferença aqui. Quais são as principais diferenças de eu usar o sistema PV Read da Fluidra, né? Da Top Full Inverter? Primeiro, que ele vai trabalhar, eu vou ter um controle tarifário, ele vai trabalhar fora do horário de pico, né? Que tem um maior custo energético, né? Então eu vou também maximizar o uso do equipamento, porque eu vou evitar aquelas oscilações, né? Devido à corrente, tensão, devido a pico de consumo de energia, as pessoas chegam, vão trabalhar de manhã, tem um pico de energia, chegam do trabalho, tem outro pico de energia. Então, com esse sistema, eu deixo o funcionamento do meu equipamento de forma mais estável, ok? Outra coisa, eu consigo limitar a potência do equipamento. Então ele meio que se autogerencia. Como eu tenho que priorizar entregar o máximo de potência, o melhor rendimento, gastando menos, então o próprio equipamento ele vai fazer com que ele vai se ajustando, diminuindo assim, né, o custo de energia para os consumidores na rede elétrica. Então isso vai fazer uma diferença de forma positiva na rede, tá? Na rede elétrica. Imagina que se todas as pessoas utilizassem o sistema PV Raid da Fluidra no sistema de aquecimento, eu não vou ter aquele pico de energia, né? Com aquele consumo excessivo de energia naquela determinada região, ok? Então isso vai trazer um benefício de forma indireta, tá? Outra coisa esse PV Raid ele faz a integração dos sistemas. Então onde eu tenho a minha geração de energia, né, com o meu consumo, que no caso é a minha bomba de calor. Então eu tenho aqui uma integração dos dois. Então os dois acabam se conversando de forma mais harmoniosa, ok? Tá, e quais são os tipos de conexões? Como é que eu posso instalar esse PV Raid? Como é que funciona de forma bem sucinta? O que ele vai fazer? Ele vai se conectar, tá? Nesse sistema inteligente, no gerenciamento inteligente do sistema fotovoltaico do cliente, através de um protocolo de comunicação que a gente chama de RS485. Então eu tenho um consumo normal, eu vou ter ali o fotovoltaico ligado, a bomba vai estar ligada na energia, normal, tá? E eu vou ter um retrofit, uma alimentação de informação bidirecional, onde o nosso equipamento, a Top Full Inverter, vai mandar informações para o meu sistema inteligente da casa do cliente de fotovoltaico, e também o meu fotovoltaico vai mandar informação para a bomba de calor. Então é um protocolo de comunicação bidirecional. Então assim eu consigo trabalhar de forma mais harmoniosa. Então, por exemplo, olha, eu preciso aquecer
Só que eu tô vendo que você não tem muito sol, não está produzindo tanta energia. Faz o seguinte, vira a chavinha aí para a rede elétrica que eu preciso continuar trabalhando. Porém, eu vou trabalhar numa velocidade mais baixa. Então, os dois vão se conversando, tá? Então, ele vai ajustar, a máquina vai se autoajustar, tá? Sem necessidade nenhuma de nenhuma intervenção humana, para que eu possa entregar esse máximo de potência com menor custo. Então aqui é um exemplo prático de como é que a gente faz a instalação. Existem duas maneiras de fazer esse tipo de instalação. Então como é que eu posso dizer para vocês? Ó, primeiro eu tenho aqui o meu sistema fotovoltaico gerando energia de tensão contínua, tá? Eu tenho aqui a minha rede externa gerando transmitindo a minha energia de forma alternada. Então eu tenho aqui dois sistemas diferentes entrando no meu gerenciamento inteligente. Isso pode ser um inversor inteligente, tá? Como pode ser um sistema mais complexo, tá? Eu faço esse cara aqui onde eu tenho as entradas e eu tenho as saídas. Eu posso ter as saídas para baterias, eu posso aplicar isso aqui, inclusive eu posso utilizar à noite, por exemplo. Então eu tenho baterias que acumulam energia excedente do meu fotovoltaico, onde esse canal ele é bidirecional, ele tanto carrega a bateria quanto ele descarrega a bateria e joga para o meu sistema de consumo. Aqui já é a casa do cliente, tá? Então eu tenho aqui a luz, eu tenho TV, eu tenho um carregador veicular, então aqui é a minha carga residencial. E eu tenho minha bomba de calor, onde eu alimento ela com tensão alternada comum, normal, como a gente está acostumado a ligar. A única diferença é que eu estou vindo de um sistema inteligente que ele vai, opa, fotovoltaico tá ok, eu tenho sol. Não tenho sol, puxa da rede externa. Não, eu não tenho sol, mas eu tenho bateria, então puxa da bateria. Para quê? Para o caso da rede externa ser o último caso de puxar energia. Então é esse cara aqui, tá? Esse sistema inteligente, esse módulo, esse inversor inteligente, como vocês queiram chamar, que é o responsável para fazer esse gerenciamento. O que o PV RAID faz? Ele só manda um canal de comunicação através do RS485 que fala, ó, viu cara, eu preciso de mais energia. Me manda aí da onde for mais barato. Esse cara vai falar, ó, o mais barato é da bateria. Então ele vai pegar e vai mandar energia para alimentar a rede da casa do cliente, tá? Da bateria. Por que esse cara ele é diferente dos outros? Dos outros equipamentos. Porque esse cara tem uma comunicação, onde, por exemplo, uma lâmpada não tem. Só que, de contrapartida, tendo a bomba de calor instalado na casa do cliente com esse sistema de comunicação, de forma indireta, o meu sistema inteligente ele vai priorizar o menor custo energético. Então, todos os outros equipamentos vão acabar saindo ganhando de forma indireta. Ok? Não sei se vocês captaram. Então, eu tenho um cara que agora é inteligente, que ele conversa com esse cara. Até então, esse cara só mandava energia. Não sabia de onde estava mandando. Ah, tem sol, tem placa, tem solar, tem bateria, tem rede externa. Não. Ó, a bateria tá cheia, o fotovoltaico tá bombando de sol, não tem nada funcionando, manda para a rede. Então esse cara faz isso também. Se eu não tenho aqui nenhum consumo dentro da minha casa, ele manda para a rede de volta. Só que agora com a Top Full Inverter, como esses caras agora conversam, o que acontece? Eu vou priorizar o uso da bomba de calor, né, mantendo sempre minha piscina aquecida. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Qual que é o outro método quando eu não tenho um sistema de gerenciamento inteligente através de um inversor inteligente, vamos dizer assim? Eu tenho um inversor mais simples. Aí eu tenho que ter um medidor inteligente. Esse medidor vai fazer o quê? Ele vai, no caso aqui, dessa forma que está ligado, eu estou priorizando o solar, então a energia aqui eu venho DC, inversor, bateria DC, depois o resto é tudo AC. Aqui rede externa, AC e etc. Aí esse cara aqui, ele vai conversar com o meu medidor inteligente através do protocolo RS485. Esse medidor inteligente e o
inversor inteligente, eles têm que permitir esse protocolo de comunicação, que é o RS-485, ok? Então, quando a bomba de calor conversa com o medidor, ele fala assim: opa, ó, o solar não está dando conta, não tem carga na bateria. Ô medidor, libera aí, vindo da rede elétrica. Então, no caso, nessa situação, a bomba de calor só vai conversar com o medidor para ligar e desligar a entrada de energia da corrente da rede externa. Porque o solar já vai estar priorizado, diferente, tá? Diferente do caso anterior, ok? Então, eu tenho com esse sistema PV Radio, eu tenho vários modos de operação. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada modo. Quando eu estou no sistema fotovoltaico instalado, com o sistema ou com um inversor inteligente ou com medidor inteligente, eu tenho lá na bomba de calor 4 modos de operação, tá? Que é o Temp Mode. O que ele faz? O Temp Mode é o seguinte: eu tenho muito sol, tá bombando a energia fotovoltaica. O que a bomba de calor faz? Vai ligar no máximo, jogando todo o calor possível para a água da piscina. Então ele vai fazer aí todo o movimento para que eu possa aquecer a água da piscina, para priorizar o máximo de energia fotovoltaica, tá? Tá, mas aí o fotovoltaico acabou, o sol deu uma maneirada, tá? Então o que o meu sistema vai fazer? Ele vai fazer o quê? Com esse sistema ativado do Mode Temp, ele vai priorizar o solar, porém, quando houver necessidade, eu vou puxar a energia da rede externa também. Só que de maneira eficiente, quando eu tiver o menor custo energético, tá? Modo dormir, o modo Sleep Mode. O que é isso? O Sleep Mode, ele faz o quê? Ele vai forçar o equipamento a não ligar, a bomba de calor não ligar. Então ele só vai funcionar durante o dia, tá? Então, ou durante o dia, ou quando o meu pico energético for muito alto. Então, o meu custo energético da rede externa for muito alto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai manter sempre a bomba de calor sempre desligada, em stand-by. Mas o foco desse cara, principalmente, é só trabalhar durante o dia, de maneira bem genérica, tá? Eco Mode. O Eco Mode é como se fosse uma média. Então, ele vai trabalhar de forma média, ok? E quando a temperatura da água atingir, né, o meu set point, ou de manhãzinho o sol está nascendo, tal, ele vai controlar a frequência da minha bomba de calor para que eu trabalhe no ritmo mais lento, sem prejudicar o meu rendimento. Então eu vou trabalhar com um ritmo mais lento, porém numa média. Eu não vou trabalhar no ritmo devagar ou parado, ou eu vou trabalhar no ritmo máximo. Então ele vai ter uma constância no ritmo médio. Esse ritmo médio pode variar muito, tá? Pode variar de 50% a 70% da velocidade ali do compressor, ok? Aí eu tenho o Power Safe Mode, que é o modo de economia de energia. Esse cara aqui é interessante. Esse cara ele vai priorizar o uso da energia acumulada nas baterias e do fotovoltaico. Então, ele vai fazer com que é, a rede elétrica externa não seja consumida. Então, é como se fosse um sistema que a gente chama de off-grid, né? Que eu vou consumir aquilo que eu estou produzindo ou o que eu tenho armazenado. Então, eu tenho 4 modos aqui de operação que eu, dependendo da minha situação, eu posso ativar eles aqui muito tranquilamente, tá? Mas eu tenho uma novidade para vocês, que é o seguinte, tá? Eu não tenho fotovoltaico, mas eu quero economizar energia tendo o máximo de potência. O que eu faço? Aí nós temos o modo Spot Time, tá? Eu consigo com esse modo Spot Time, independente se eu tenho fotovoltaico ou não, eu consigo parametrizar ele de forma manual, tá? Com o quê? Com os valores do custo energético do meu sistema Spot, né? O que é esse sistema Spot? Ó,
Tal hora a energia é mais barata, tal hora a energia é mais cara. Não é simplesmente eu pegar lá, custa R$ 1 quilowatt, não é isso. Com esse sistema spot, eu consigo parametrizar qual é a hora que a energia custa mais cara e qual é a hora que a energia custa mais barata. Então ele vai simular um sistema inteligente, só que de forma manual. Eu também vou definir qual é a minha temperatura de set point, a frequência máxima de operação que eu quero, tá? E eu posso ajustar até 6 temporizadores durante o dia, ok? Então, com isso, com essa somatória de várias parametrizações manuais através do modo Spot Time, eu consigo também economizar energia fazendo o quê? Eu vou ter o melhor rendimento, gastando menos custo energético e melhor, sem possuir o meu sistema fotovoltaico. Então eu tenho aqui um exemplo de como custa esse spot type, do spot price, né? Que é o preço do energético de pico a pico, de hora a hora e etc. Se vocês não sabem, a gente tem preços que variam ao longo do dia. Isso aqui fica muito evidente em sistemas industriais, residenciais acabam não focando muito nisso. Mas sim, nós temos preços diferentes ao longo do dia de custo energético, tá? Isso aqui você consegue levantar junto à sua empresa de distribuição de energia. E aí, eu também consigo controlar lá na máquina, eu consigo parametrizar qual é o meu target, qual que é meu set point. Ah, eu quero, o máximo de frequência do compressor é 80%. Então eu estou trabalhando ali numa média, né, uma mediana, onde eu consigo entregar um calor legal, gastando menos energia. E aí eu consigo também colocar timers. Eu quero que trabalhe das 10 ao meio-dia, no domingo, na segunda outro horário e assim sucessivamente. Então com isso eu consigo fazer 6 programações, né, para a semana, tá? Então com isso eu consigo ter ali de forma manual, sem ter o PV, sem ter o sistema fotovoltaico, eu consigo ter aqui um rendimento muito bom do meu equipamento, de forma normal. Isso já é padrão da máquina, tá? E você pode fazer isso. Tá, Igor, não quero mexer em nada, não quero fazer nada. Não tem problema. A máquina vai funcionar como o sistema full inverter normal, tradicional, como você já está acostumado, igual os modelos antigos, tá? Então não há necessidade de eu parametrizar nada se eu não quiser. Eu tiro da caixa, plugo na energia, seja fotovoltaico ou não, e, e deixo a máquina funcionar de maneira direta. Ah, não, o meu cliente não tem um sistema fotovoltaico, mas ele não tem um sistema inteligente. Então, infelizmente, eu não posso comunicar a bomba de calor com o sistema inteligente. Então o que vai acontecer? Ela vai funcionar como uma full inverter normal, tradicional. Porém, usando a energia do sol, entendeu? Então, de quer queira ou quer não, é uma maneira inteligente, é uma maneira de economizar energia. Só que eu não vou potencializar a minha, o meu equipamento. Então, é só essa que difere, ok? Então, assim, não é ligado direto no fotovoltaico. Eu não vou pegar um fiozinho lá ligando a bomba de calor. Não é isso, tá? Então, de maneira resumida, o PV Radio é um sistema de monitoramento e cooperação inteligente entre a bomba de calor Top Full Inverter e o sistema fotovoltaico da casa do cliente. Então, com isso, a prioridade máxima é entregar o máximo de potência gastando o mínimo de energia. Ok? Pessoal, muito obrigado. Era isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido entendido, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá aqui o meu e-mail. Quem tem meu telefone entra em contato, ok? Obrigado e qualquer dúvida é só chamar. Abraço.